Olá, aluno. Seja bem-vindo. Aqui é Rodrigo, professor de Geografia, e te convido, mais uma vez, para mais uma aula em que você está se preparando para o Enem. Hoje, nós vamos trabalhar domínios morfoclimáticos do Brasil. Nas aulas anteriores, a gente trabalhou muito a questão do clima, né? A parte de clima, domínios, né? As relações climáticas e que isso tem a ver com a questão da formação vegetal, entre essas questões todas e adaptações, né? Nós trabalhamos elementos, fatores climáticos e hoje nós vamos trabalhar um pouco mais, aprofundar em relação à questão da vegetação, tá? Então, para hoje, nós vamos aí trabalhar esses domínios morfoclimáticos do Brasil, ou seja, aí nós vamos reconhecer esses domínios morfoclimáticos, tá? Como uma forma de regionalização da paisagem natural brasileira, localizar e delimitar os domínios morfoclimáticos brasileiros e identificar as semelhanças e singularidades de cada domínio morfoclimático. Então, nós vamos entender o que significa isso, né? Qual que é a importância desses estudos. E para você que está aí se preparando, geralmente são questões que sempre são abordadas nas provas. Então, o que seria um domínio morfoclimático? Então, para começar, né, para a gente iniciar a questão, o que é um domínio morfoclimático? Então, quando a gente fala de um domínio morfoclimático, a gente fala um conjunto de clima, hidrografia, vegetação, relevo e solo. Então, você tem uma combinação desses elementos aí que vai formar um domínio morfoclimático. Então, sempre reforçando, né, quando a gente trabalha aí as camadas, que vocês sempre trabalharam em ciência, geografia, as camadas da Terra, né? Então, nós temos aí o conjunto da hidrosfera, atmosfera, litosfera e a biosfera. Então, você tem esse conjunto desses elementos que formam aí essas combinações em que você vai ter domínios morfoclimáticos espalhados por todo o Brasil. A gente sabe que o Brasil, por a sua grande extensão territorial, a gente vai ter diferentes domínios morfoclimáticos. Então, quando a gente trabalhou nas aulas anteriores sobre clima, né, quando a gente especificou o clima do Brasil, a gente viu essas diferenças de climas de cada região. Do norte, nordeste, sul, né, e a gente vê ao período das estações do ano que esses tipos de relações climáticas elas vão modificando ao longo do tempo, né? Ou seja, a gente vai vendo aí que numa estação do outono já entra um pouco mais do frio, do inverno no sul você identifica ali possíveis geadas e até neve também pode acontecer. No nordeste, uma região muito mais quente, no norte a gente tem um clima aí muito mais úmido e também quente também. Então, ou seja, pela essa extensão territorial que a gente tem do Brasil, a gente consegue identificar inúmeros elementos climáticos aí, né? Ou seja, diferentes tipos de clima. Mas quem chegou a essa conclusão, né, dessa questão de classificar o país conforme os domínios morfoclimáticos foi esse grande geógrafo aqui, o Aziz Absaber, né? Ele foi esse grande responsável por fazer essa classificação e essa regionalização desses domínios climáticos. E aqui nós vamos conhecer um por um, né? Conhecer cada domínio, quais são as principais características, para a gente identificar essas diferenças, tá? Então, aqui nós temos um mapa, acho que é o primeiro pontapé inicial para a gente localizar um domínio morfoclimático, é o mapa, não tem jeito a gente fugir disso. Então, quando a gente vai tratar desses assuntos dentro da área da geografia, é sempre importante ter um mapa sempre visível, né? Justamente para a gente localizar esses domínios morfoclimáticos e outros assuntos que forem tratados. Nesse caso aqui, eu separei para vocês, né, esses domínios, os 6 principais domínios morfoclimáticos do Brasil. Tá? Então, nós temos aí o domínio amazônico, o domínio do cerrado, mares de morros, caatinga, araucárias, as pradarias e, por final, nós vamos falar um pouco dessas faixas de transição, que são essas áreas aqui, né, num tom mais claro, nós vamos entender o que significa essas grandes faixas de transição também, tá? Então, para a gente começar, iniciar aí, falar do primeiro domínio morfoclimático, que é o maior domínio morfoclimático que a gente tem aí, né, no Brasil, é o domínio amazônico, tá? Então, a principal característica desse domínio, vegetação equatorial, posicionada em baixas latitudes. O que isso significa? Quando a gente fala de baixas latitudes, a gente está falando do quê? Daquela região onde está mais próxima da linha do Equador. Então, quanto mais as vegetações mais próximas dessa região de baixas latitudes, próximas à linha do Equador, então você vai ter uma vegetação
mais semelhante a essa da Amazônia. E isso não é, vamos dizer assim, que é de forma geral, mas, né, de uma forma assim, por exemplo, que sempre vai ter, né, esse domínio, esse tipo de vegetação em toda parte do mundo, mas vão ter características muito semelhantes em relação ao nosso domínio para outros países também, tá? Nós temos o predomínio de relevos em planícies, planaltos e depressões, né? A gente também se destaca pelo domínio amazônico, a grande quantidade de rios, ou seja, aí você tem as maiores bacias hidrográficas do mundo estão localizadas aí na região do domínio da Amazônia, então isso é uma coisa interessante, um destaque. Aqui eu coloquei um perfil, porque em determinadas épocas do ano, por exemplo, agora vocês podem estar aí vendo em noticiários de TV, os rios que têm os seus alagamentos, né, os que extrapolam a sua margem. Isso é uma coisa muito característica e comum dessa região, tá? Ou seja, você tem as famosas cheias dos rios em determinadas épocas, estações do ano. Então nós estamos aí entrando numa estação do ano para nós, outono, uma estação mais fria, uma estação aí que você tem a quantidade reduzida de chuva para nós aqui da região, né? Mas em compensação, na região do domínio amazônico, você já vai ter um período de cheias, grande quantidade de chuvas, tá? E isso vai acontecer que muitos desses rios, né, eles vão se transbordar além da sua margem. Então aqui tem um perfil básico de como é que é essa divisão desses domínios morfoclimáticos, né? Nesse caso aqui do perfil do domínio da Amazônia. Então você tem essa divisão em 3 grandes estratos: a mata de terra firme, a mata de várzea e a mata de igapó. O que significa isso? Quando você fala de mata de igapó, você está falando de uma vegetação que fica sempre alagada, ou seja, aquele tipo de vegetação que está sempre debaixo da água, tá? Ou seja, uma vegetação que se adapta a esse tipo de situação. A mata de várzea é aquele tipo de mata que ela vai ser alagada durante algum período do ano. Então vai acontecer que o rio vai ter a sua cheia e essas regiões de matas vão ser alagadas. Mas não sempre, né? Vai ficar o ano inteiro assim. Vai ficar um período, uma época para esse tipo de cheia. Já a mata de terra firme, não. É uma região que automaticamente, pelo próprio nome diz, né, terra firme, já vai ser uma região que não vai ser alagada. Então vai ter esse extrato, né, ou seja, essa divisão aqui, já vai aí para vocês verem, né, que você vai ter esse perfil, como funcionam os principais rios da bacia do rio, né, da bacia da Amazônica ou dos rios principais da região. Outra característica importante, né, que a gente pode destacar muito é o tipo de clima. Como a gente falou na aula anterior sobre os tipos climáticos brasileiros, então o predomínio do domínio amazônico é o equatorial. Qual que é a principal característica deste tipo de clima? Chuva e temperaturas elevadas. Ou seja, você não vai encontrar na região norte, ou vai sentir na região norte, né, do Brasil, nesse domínio, um tipo de clima muito mais frio, né? Ou seja, não é uma coisa habitual da região, tá? Justamente por ter esse tipo de clima característico, muitas chuvas, ou seja, e muito calor, tá? Como eu já tinha falado, os 3 tipos de vegetação aí da Amazônia, né, que é as matas de igapó, as matas de várzea e a mata de terra firme, né, são os destaques aí desse perfil topográfico da região, tá? Outro domínio muito importante de ser estudado, muito importante, que as pessoas, de uma certa forma, não conhecem tanto, né? É o domínio da Caatinga, né? Aquele bioma da Caatinga, né? Ou seja, uma região ali que cobre a região nordeste do Brasil, principalmente o interior do Nordeste, um pouco do norte de Minas também, tem um pouco desse bioma, tá? Porque é uma característica de uma vegetação de clima mais semiárido, ou seja, ela vai se adaptar muito bem a esse tipo de clima. Como do domínio da Amazônia, ela vai se adaptar à questão da quantidade grande de chuvas ao longo do ano, esse tipo de bioma ele vai se adaptar pela baixa umidade, né? Ou seja, a quantidade de chuva vai ser bem reduzida. Dependendo de uma certa forma, tem 2, 3 anos que podem ficar a região até sem chuva, né? Então, por isso que você tem aí algumas vegetações que, durante aquele período que tiver de chuva, um pouco da chuva que tiver, essa vegetação ela vai absorver, vai guardar esse pouco, de fazer uma reserva dessa quantidade de água que tiver, né? Ou seja, ela vai reservar para justamente aguentar os períodos longos de estiagem, tá?
As plantas xerófilas, né? Quando a gente fala de plantas xerófilas, o que significa isso, né? São as plantas justamente que têm mais espinhos, são os cactos, né? Os famosos cactos, justamente porque esses espinhos vão evitar que essa planta perca água. Então, por isso que ela é um tipo de planta xerófila, né? Então, vocês vão ter esses nomes aí muito comuns nas provas, justamente para vocês já conhecer um pouco do que significa. Então, quando fala de uma planta xerófila, então, você já associa ao bioma da Caatinga, tá? O relevo também, você vai ter planaltos, morros e chapadas, né? Então, você vai ter uma região aí desses 3 tipos de perfis aí de relevo também na região, tá? E é um bioma muito importante para a região, principalmente para as famílias da agricultura, para a região, é um bioma muito importante para eles lá, tá? Outro domínio que também a gente aí conhece pela Mata Atlântica, né, a famosa Mata Atlântica, é o domínio dos mares de morro, tá? Ou seja, como é que esse domínio está localizado? Na região litorânea. Então, quando você fala de Mata Atlântica, né, você conhece a Mata Atlântica pelo período do Brasil colônia, então você tem aí uma região aí, ó, que pega todo o litoral brasileiro. Então, começa lá desde a região do Rio Grande do Norte e vai descendo até na região, né, lá do Rio Grande do Sul. Então, ou seja, pega toda a faixa litorânea aí do Brasil, tá? O que significa mares de morro, né? Que são mares, são de pequenos morros, né? Ou seja, formas de relevo mais convexo. Então, é como se você pegasse a laranja e dividisse ela ao meio. Então, você vai ter aí 2 formatos aí, né? Dessa metade dessa laranja aí. Então, seriam esses pequenos morros na região, tá? As chuvas também, geralmente, são chuvas não na mesma proporção que a do norte, do equatorial, mas também é uma região que você tem uma grande quantidade de umidade. Tá? Então, é uma região aí que você pega da Mata Atlântica. Reparem que o tipo de vegetação da Mata Atlântica com a da floresta amazônica geralmente são quase, né? Para a gente ter uma semelhança entre elas, justamente por isso, pelo regime de chuva, é um regime bem elevado, né? Então, você tem aí mais de 1.500 mililitros, né? Ao longo do ano aí dessa quantidade de chuvas na região. Então, é uma região bastante úmida também, tá? A outra que a gente também tem, que pega aí a região central do Brasil, que é o domínio de Cerrado, tá? Infelizmente, nos últimos tempos, né, me desculpe, o Cerrado aí tá sendo devastado, queimadas, pastagem, a questão do agronegócio. Então, é um tipo de vegetação que está sofrendo essas questões ambientais aí, mas é um tipo de domínio importantíssimo, né? Muito importante pela sua biodiversidade, tá? Então, nós temos a vegetação de cerrado, tá? O relevo é quase todo do tipo planáltico, então você destaca aí principalmente a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, a Chapada Diamantina aí no interior da Bahia. Então, ou seja, são esses tipos de relevo que predominam nesse domínio aí do cerrado, tá? Outra questão que o cerrado não apresenta grandes altitudes, né? Diferentes aí do mares de morro, que você tem aí elevadas altitudes. Já o clima, já no domínio do cerrado, já não é tanto assim, já é um tipo de relevo aí, né, que ele é mais plano, vamos dizer assim. Outro destaque importante em relação à questão do clima, tá? O clima da região envolve a existência de 2 estações muito bem definidas. Então, quando você entra na estação do inverno, a quantidade de chuva na região do cerrado, ela cai consideravelmente. Ou seja, a quantidade de chuva é muito menor se você fazer um comparativo com a região norte do Brasil. Já no verão, né, você já vai ter aí a quantidade de chuvas muito maior. Então, você vai ter 2 estações muito bem características deste tipo de domínio morfoclimático. Chuvas ao longo aí do verão, muitas chuvas e muito calor, claro, consideravelmente. E no inverno, você já vai ter uma quantidade de chuvas bem reduzidas e também mais frios, dependendo da região, tá? A maior parte dos solos do Cerrado, ela é ácida, porém rico em ferro e alumínio. Por isso, essas regiões são muito procuradas, né, pelas empresas aí de mineração, justamente por ser uma região muito rica em ferro e alumínio. Então, quando você for aí trabalhar essas questões, estudar sobre as atividades econômicas, reparem que boa parte dessas atividades de mineração acontecem no Cerrado. Outro domínio também que a gente pode trabalhar, né, para a gente conhecer, é o domínio da araucária. Esse domínio da araucária já pega o sul do Brasil, principalmente ali, região norte de Santa Catarina e principalmente o Paraná.
São Paulo também tem um pouco desse tipo de vegetação, tá? Da araucária, ok? Ela se destaca pelos pinheiros, repara ali pelo desenho, vocês podem ver o famoso pinheiro do Paraná. Então você vai encontrar também um pouco dessa vegetação no sul de Minas, interior de São Paulo, regiões mais frias, ela se adapta a esse clima subtropical. Tem a alta pluviosidade em determinado período do ano, né? Muito frio também em determinada época, tá? Principalmente no inverno. E a famosa terra roxa, que é um solo bastante fértil e favorável ao plantio, tá? Também muito conhecida na região. E o sexto domínio que nós temos são as pradarias, que aí já pega a região bem ao sul do Brasil, especificamente o Rio Grande do Sul, tá? É também conhecido como os famosos pampas gaúchos. O clima, como o da Araucária, também é o subtropical, com temperatura média anual aí você tem baixa, geralmente por ser justamente localizado bem ao sul do Brasil, né? Então já é uma região muito mais fria, então ela se adapta bem a esse tipo de clima. O relevo é baixo, suaves ondulações, que é as chamadas coxilhas, principalmente região ali da Argentina, Paraguai, conhece muito com essas coxilhas, né? Como é o denominado para a região, tá? A vegetação, reparem pelo desenho, ela é mais rasteira, então justamente para adaptar a esse clima muito mais frio, com temperaturas com mais rigorosidade, a vegetação vai se adaptar muito bem a este tipo de clima. E, como eu falei para vocês, né, que são as faixas de transição, ou seja, o que seriam essas faixas de transição? Quando eu falo dos 6 grandes domínios morfoclimáticos, são aqueles de grande predominância. Mas a gente não pode deixar de destacar essas 3 principais faixas de transição. O que significa uma faixa de transição? Possui características físicas completas de 2 ou mais domínios morfoclimáticos. Por isso que o próprio nome já diz, faixas de transição. Ou seja, ela tá na faixa de transição de um domínio para o outro. Isso significa o quê? Que ela vai ter características de um domínio e características de outro domínio. Então, vai estar aí bem na faixa de transição. Aqui eu destaco 3, que é a mata de cocais, que fica entre ali o norte e o nordeste. Nós temos o agreste, que fica entre ali fica destacando aí para a região nordeste, que fica entre 2 faixas, fica entre 2 grandes domínios morfoclimáticos. E claro, a gente não pode deixar de falar do complexo do Pantanal Mato-Grossense, né, que também está na faixa de 2 transições ali de domínios, de 2 grandes domínios morfoclimáticos, tá? Então, por isso, quando a gente fala de faixas de transição, a gente está falando justamente, o próprio nome já diz bem, especifica bem. Ele vai ter características de um domínio e de outro. Então, você vai encontrar vegetação de um domínio do Cerrado, por exemplo, com o da Mata Atlântica. Você vai encontrar o domínio da Caatinga com a da Mata Atlântica. Você vai encontrar com o domínio da Amazônia com a da Caatinga. Então, você vai encontrar esses tipos de vegetações entre essas faixas de transição. E para a gente, né, finalizar aí, colocando algumas considerações finais em relação, né, a aula de hoje, tá? Os domínios morfoclimáticos representam áreas marcadas por uma relativa unidade, no que diz respeito aos aspectos naturais de uma região. Clima, relevo, vegetação, hidrografia. Então, vocês viram que em cada domínio morfoclimático tem uma característica específica, né? Conforme seu clima, conforme seu relevo, conforme a sua hidrografia. Então, por isso que ele fala, né, que é um domínio relativa unidade, ou seja, característica única dele, tá? A palavra bioma considera um conjunto de seres vivos, fauna e flora, tá? Que vivem adaptados às condições de uma determinada região e a forma como interagem com esse ambiente. Então, você vai também encontrar essa palavra bioma muitas vezes aí na prova de vocês, tá? O sistema natural da Terra é composto por uma série de elementos, né, que combinados resumem-se a litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera, como os vimos anteriormente, né? Então, ou seja, por hoje a gente vai, né, a gente finalizando a nossa aula aqui, para trabalhar nessas características desses grandes domínios morfoclimáticos, tá? Então, eu espero você, estudante, aprofunde cada vez mais nos estudos, porque são inúmeras características, né, em relação a esses domínios morfoclimáticos, tá? E agradeço mais uma vez aí a sua presença e que a gente já trabalhe até na próxima aula. Obrigado!